Ladrões furtam lancha em Ceilândia para revender em Goiânia. Bandidos encapuzados aterrorizam alunos em um cursinho na Asa Norte. Em Planaltina, criminosos rendem vigilante, depenam a escola e deixam um recado desaforado. Polícia procura dono de rede de farmácias de Brasília que revendia produtos roubados. Perde o cargo a secretária que falou mal do governador Rodrigo Hollenberg em reunião partidária. 1.000 pessoas na fila de espera por um aparelho auditivo no Distrito Federal. A redação móvel enfrenta o rally de lama nas ruas do Sol Nascente. E a coluna Pergunte ao Doutor vai explicar a diferença entre o bom colesterol e o colesterol ruim. Pergunte ao doutor @redeglobo.com.br. Hoje é quarta-feira, 13 de novembro. O DFTV primeira edição está começando agora. Boa tarde. Uma lancha foi flagrada sendo rebocada pelas ruas de Ceilândia. Aí você pergunta, o que ela fazia tão longe do Lago Paranoá? Foi levada para reformar os bancos. Até aí, tudo bem. O problema é que ela foi roubada da oficina. Aí os ladrões vendem para um, esse um vende para outro. E o resultado dessa história? O repórter Wellington Valadão conta pra gente. Um crime nada discreto. Os bandidos rebocaram a lancha pelas ruas de Ceilândia. Chegaram a subir no meio-fio. Ela foi roubada numa capotaria na QNP 13, onde o dono deixou para reformar os bancos. Os ladrões anunciaram um barco num site de vendas. E este homem, que mora em Goiânia, comprou. Eu paguei 20 mil pro ladrão. 20 mil reais. 20 mil numa lancha que valia cerca de 60 mil reais. Como foi roubada, não tinha documento. Diz que não tinha mais documento. Eu perguntei se tinha procedência, ele disse que tinha me levado na pessoa que entregou para ele e também falou que fazia um documento de compra e venda para mim. E eu acreditei nele. Depois o comprador revendeu a lancha para um amigo dele. Esse amigo, assim como fizeram os bandidos, também anunciou num site de vendas. O verdadeiro dono da lancha viu as fotos e reconheceu que era o barco dele. Ela tinha um furozinho no caixa que eu tinha recuperado e alguns outros detalhes na carretinha também. Eles postaram o número do meu motor, eles não alteraram o número do motor. Então, quando eu já peguei ali o número daquele motor, já bateu com o meu documento registrado na Marinha em Brasília, também facilitou. O dono avisou a polícia e os policiais foram até Goiânia para buscar a lancha. Os bandidos que roubaram a lancha já são conhecidos da polícia. Os dois têm várias passagens. Inclusive, na semana passada, eles foram presos aqui nesta mesma delegacia por receptação de produtos roubados. Mas já estavam respondendo pelo crime em liberdade. Ulisses Dias de Oliveira, de 29 anos, e Luziano Lopes Ribeiro, de 40 anos, também são suspeitos de outros crimes. Esses elementos são apontados como sendo autores de pelo menos 2 outros furtos de lancha, um em Águas Claras e outro no setor de clubes aqui de Brasília, além de outros furtos diversos, principalmente em comércio. Maquinário como máquinas de sorvete, máquinas de policorte, churrasqueiras, entre outros produtos que eram adquiridos e posteriormente vendidos, principalmente em sites de venda pela internet. Vários furtos e roubos no DF nos últimos 2 dias. A boa notícia é que a maioria dos ladrões foi parar nas mãos da PM. Numa área de cerrado, perto do Itapuã, os PMs encontraram esses produtos de beleza escondidos em um buraco. Segundo a polícia, o motorista parou para fazer uma entrega no condomínio Del Lago quando foi rendido por 2 homens armados. A van foi abandonada na DF 440, a 1 quilômetro do local onde a carga estava escondida. Ninguém foi preso ainda. A Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos com 14 botijões de gás dentro de um carro. Sim, 14 botijões. Eles foram furtados de uma distribuidora de Padre Bernardo, em Goiás. O homem foi parado na DF 180 em Braslândia. Também foram presos 2 homens que entraram num cursinho ontem na 502 Norte e roubaram os alunos. Eles estavam encapuzados e armados. Levaram celulares, notebooks, relógios, dinheiro, alianças e anéis.
Os bandidos foram presos no Itapuã, num carro roubado em Formosa, Goiás. E 2 criminosos foram flagrados furtando objetos de dentro de um carro na 311 Sul. Um fugiu a pé e o outro tentou escapar no carro usado no crime, mas bateu em outro veículo e foi capturado. Dentro do carro roubado de uma locadora, a polícia encontrou estepes, sons e vários objetos. O bandido preso já tinha várias passagens pela polícia. O outro ainda não foi encontrado. E a polícia está à procura de um homem dono de farmácias no DF e em Valparaíso. Ele vendia produtos bem mais baratos do que os concorrentes. E sabe como ele conseguia isso? Comprando mercadoria roubada. R$500 mil em produtos de higiene pessoal, fraldas absorventes, desodorantes, tudo roubado. Mesmo assim, estavam à venda nas prateleiras de 4 farmácias do DF e de Goiás, todas do mesmo dono, que ainda não foi encontrado. A Polícia Federal já identificou o proprietário. Lá, nas 4 farmácias, a gente encontrou realmente produtos aí oriundos de crime, né? Oriundos de receptação e roubo de carga interestadual. Segundo a polícia, os produtos da carga roubada eram vendidos a um preço bem abaixo do mercado. Uma fralda infantil, por exemplo, era vendida aqui a R$10. A mesma fralda numa outra farmácia aqui da rua é vendida a R$29. Pelas investigações da PF, esses produtos apreendidos foram roubados de outubro para cá. E o dono das farmácias seria o receptador final do esquema de uma quadrilha que, inclusive, foi alvo da primeira fase da operação no sábado passado, quando as polícias federal e militar encontraram mais de 30 toneladas de alimentos, produtos de higiene pessoal e roupas. As cargas roubadas eram estocadas num galpão em Samambaia. Os assaltos eram feitos em vários estados, trazidos para cá, onde eram redistribuídos a comerciantes, armazéns, mercados, etc. Né? Na primeira fase da operação, 4 pessoas foram presas. 2 donos do galpão, o homem responsável por vender os produtos roubados a comerciantes e o ladrão da carga, que rendia caminhoneiros nas estradas. Estão passíveis aí de responder por roubo com restrição de liberdade, né? Um crime muito pesado, receptação e formação de quadrilha. A operação continua. A identidade do dono das farmácias não foi revelada pela polícia para não atrapalhar as investigações. Vamos ver agora como está o nível dos nossos reservatórios. Vamos aqui girar a nossa tela e os dados são fornecidos diariamente pela DASA, que é a Agência de Água. Começando pela barragem de Santa Maria, no domingo estava em 23,4%. Depois passou, olha só, na segunda-feira para 23,7% e ontem estava em 23,8%. O nível de hoje ainda não foi divulgado e a meta para dezembro é de 24%. Agora, vamos para o descoberto, olha só. No domingo estava em 10,6%, na segunda subiu para 10,8% e ontem estava em 11,1%. Né? Precisa continuar subindo ou pelo menos se manter aí nesse nível até o fim do mês para ficar acima da meta prevista para dezembro, que é de 11% na barragem do Descoberto. Vamos agora girar novamente a nossa tela, saber se essa chuva continua para os reservatórios continuarem subindo. Fred Ferreira, boa tarde para você. Olá, Fábio William, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, eu peguei uma chuva para chegar até o aeroporto, pegar o Globocop e a gente mostra agora para todo mundo que tem várias nuvens carregadas sobre o Distrito Federal, principalmente na região do Plano Piloto e também um pouco ali na região de Vicente Pires. Essa chuva é aquela que começa e para e não vai ser tão forte assim como as chuvas de verão. O dia todo vai ficar nublado, a máxima pode chegar a 25 graus, a temperatura, né? E umidade variando entre 95% e 60%. Amanhã não deve mudar muito, na sexta deve diminuir um pouco esse volume de chuva. Eu conversei com o Mamedes Melo, que é meteorologista do IMET, e ele disse que a chuva não deve dar trégua nos próximos dias. Na sexta-feira deve ficar um pouquinho mais fraca, mas volta com força nos próximos dias. Ou seja, Fábio William, é São Pedro nos ajudando e aumentando o nível dos nossos reservatórios, né? Até que enfim, né? Tem que ter a ajuda dos céus mesmo. Muito obrigado, viu, Fred Ferreira? Doutor Luiz já está por aqui. Hoje é dia do quadro Pergunte ao Doutor. Vamos falar sobre colesterol, uma substância gordurosa encontrada em todas as células do nosso corpo, doutor Luiz, e que é essencial para o bom funcionamento do organismo. O problema é que existe, doutor Luiz Antônio Silva, o colesterol bom e o colesterol ruim.
Como é que é isso? Pois é, Fábio. Nós podemos dizer também que tudo que tem colesterol fica mais gostoso, né? Esse é o grande perigo. Esse é o problema, né? Pois é. Então tem o colesterol bom e ruim. O colesterol, de uma maneira geral, Fábio, ele é importante para o nosso corpo, na formação dos hormônios, né? Na limpeza arterial, né? E tem várias outras situações que ele funciona. Agora, o ruim é o excesso desse colesterol e o excesso do colesterol ruim, porque o colesterol bom, quando ele está alto, ele ajuda muito o nosso organismo. Bom, então a pergunta é, como manter então a taxa de colesterol no nível certo? É o que a gente vai ver agora na reportagem de Luísa Doyle. A Ednilta tem problemas de tireoide, o que pode alterar os níveis de colesterol. Por isso, sempre faz o exame para saber como estão as taxas. Esse ano já é a terceira vez que eu faço o exame para fazer essa checagem. Sempre está tudo bem? Sempre está tudo bem. E o seu colesterol, você sabe como está? A orientação é checar pelo menos uma vez por ano. O Marcos sempre faz o exame nesta época. Tem que fazer o check-up anual, né? Depois de uma certa idade é mais importante ainda, e quando a gente está fora da faixa de peso correta, mais importante ainda. Os exames de colesterol são um dos mais comuns. Estão sempre presentes naqueles pedidos de rotina dos médicos. Só neste laboratório são 1.300 análises de colesterol por dia. É um dos exames mais pedidos, solicitados pelos médicos e serve para acompanhamento também, né? Geralmente você pede um ano e sempre faz acompanhamento periodicamente desse tipo de exame. Existem vários tipos de colesterol, mas os que importam mesmo são o LDL, o ruim, e o HDL, o bom colesterol. O LDL causa acúmulo de placas de gordura nas paredes internas das artérias, diminuindo o fluxo de sangue para órgãos como o coração e o cérebro. Já o HDL faz um trabalho de limpeza. Ele retira esse colesterol ruim das artérias e leva até o fígado, que elimina a gordura do organismo. O colesterol ruim está presente em alimentos com gorduras saturadas e trans, como frituras, industrializados e embutidos. O bom a gente encontra nos peixes, azeites e castanhas. Os riscos à saúde por ter o colesterol bom baixo e principalmente o ruim alto são grandes. O LDL alto, como eu disse, o risco principal é você entupir uma artéria do seu organismo. E se isso ocorre na coronária, que é a artéria que nutre o coração, você pode ter um infarto com as consequências de um infarto, que pode ser a morte. Se entupir uma artéria do encéfalo, no cérebro, você pode ter uma isquemia cerebral com as consequências de um derrame cerebral, por assim dizer. Além de alimentação saudável e exercícios, em alguns casos é preciso a ajuda de medicamentos para controlar o colesterol. A Maruska tem colesterol alto há 10 anos e toma remédio há 2. O que é mais difícil no controle do colesterol? No meu caso, a alimentação. É o que eu acho mais difícil. O remédio eu faço, a atividade física eu gosto, mas a alimentação eu também gosto. Só que eu gosto muito. O problema é esse. Ela e o restante do mundo gosta muito de comer verdade. Coisa boa, sim, né? Sim, claro. E justamente nessa época de fim de ano fica mais difícil ainda, né? Fábio, e comer coisa boa não é ruim. O ruim é comer o excesso dessa coisa boa, né? É aí que mora o perigo. A gente precisa saber dosar as coisas, né? E nesse final de ano aí, festividades, então a gente acaba extrapolando um pouco mais, mas não quer dizer que isso aí vai prejudicar. Precisa ser um hábito de vida. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. O doutor Luiz Antônio Silva volta daqui a pouquinho com todas as dicas sobre o colesterol. Mande sua pergunta, o e-mail é pergunte@redeglobo.com.br. Doutor Luiz, até daqui a pouco então. Até, Fábio. Obrigado. Hoje tem racionamento na Asa Norte, na Vila Planalto e também no Noroeste. E a seguir, a demissão da secretária que falou mal do governador. Agora, 12h15, o DFTV. Volta já. No setor de indústria e abastecimento, os roubos têm sido tão frequentes que um comerciante arrumou um jeito de, pelo menos, chatear o ladrão. Veja como. Primeiro, o rapaz olha a fechadura, se afasta. Em seguida, começa a chutar a porta de vidro. Depois, ele sacode a porta até quebrar e parece não se importar com o vidro caindo. Aí ele entra com outro homem, os dois revistam a loja e saem com uma TV. A gente colocou uma televisão falsa no local, né? Porque a gente já sabia que poderia acontecer. E aí eles ficaram levando uma televisão falsa. O Daniel sabia que poderia acontecer porque esse roubo que as câmeras de segurança registraram na terça-feira da semana passada foi o terceiro na loja. Há 2 meses, ladrões também arrombaram a porta, mas as câmeras não registraram.
O primeiro roubo foi em setembro do ano passado. E também, pelas imagens de circuito interno, deu para ver que o ladrão teve tempo para entrar na loja sem que ninguém o visse na rua. Tomamos prejuízo de 2 computadores, 3 televisões, fora toda vez que arromba a gente tem que aumentar a nossa segurança, né? A Fabiola contou que o CIA está perigoso a qualquer hora. Durante o dia mesmo, então eles arrombam os carros, levam o que está dentro, então tá bem perigoso. E quando chega a noite, por aqui é raro ver pessoas passando. Uma ou outra passam de vez em quando. E quando passam por algum ponto escuro, a gente para de enxergar. E aqui no CIA tem vários pontos como esse em diferentes regiões daqui. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os crimes mais cometidos aqui são roubos a pedestres e furtos em veículos, que, de acordo com os comerciantes, acontecem principalmente durante o dia. Os roubos em comércios é que estão acontecendo à noite, principalmente de madrugada. E dos 5 anos para cá, tem aumentado sempre todos essas lojinhas por aí, os quiosques, eles já roubaram tudo. Já fui assaltado já várias vezes. Já levaram carro e tudo. Esse comerciante não quis se identificar porque tem medo de ser assaltado mais uma vez. Eles passam dando tiro à noite. Aí passa tirando à noite. Nas portas, nos vidros das concessionárias. Faz pouco tempo isso. 2 semanas a gente faz a ocorrência e fica com ela guardada e esperando aparecer alguma pessoa que nunca aparece, para melhorar a segurança. A Polícia Militar informou que este ano reduziu pela metade o número de ocorrências registradas no CIA, inclusive de roubos. Sabe a pintura do Museu Nacional, que foi feita depois que o prédio foi pichado no ano passado? Já era. Choveu, lavou a tinta. Mas será que a pintura foi feita com tinta solúvel à água? Luísa Garonce, boa tarde para você. Que história é essa, hein? Boa tarde, Fábio. Pois é, parece brincadeira, né? Mas não é brincadeira não, viu, gente? Olha, e o GDF gastou R$156 mil para fazer a manutenção de toda a área externa do museu em abril. Só que aí o que a Secretaria de Cultura explicou é que o seguinte, de abril até agora foram feitas várias pichações e eles tiveram que pintar em cima dessas pichações. E aí, por conta disso, a última pintura foi feita em outubro. E aí a tinta teria escorrido com as chuvas. A gente esteve lá e gravou algumas imagens. Vocês podem ver que realmente dá para ver as pichações aí, olha, através da tinta. A Secretaria disse que o contrato de manutenção com a empresa ainda está em vigor. Então esse reparo vai ser feito, mas só depois que as chuvas pararem. E eu liguei lá no INMET para saber quando é que começa o período de estiagem. Final de maio. Tem tempo por aí, né? É brincadeira, né? Muito obrigado, viu, Luísa? Bom, falar nisso, olha só, crise no governo do DF. A nova secretária de Trabalho nem chegou a assumir o cargo e já foi demitida. Não para nada, nem tinta, nem nada, né? Ludmila Passos foi flagrada falando mal da gestão de Rodrigo Hollenberg. Ela considera um fracasso. Sem titular, os serviços da pasta andam paralisados. Não tem nem quem vá, né, verificar a situação de uma família que ocupou uma área perigosa de alta tensão. Alguns pedintes vão de carro e moto para ficar ali esperando as doações. Junto com os adultos estão crianças, que ficam expostas para atrair os doadores. Elas brincam ali debaixo dos fios de alta tensão e eles passam todo o período de fim de ano nessa situação. Você mora onde aqui, João? Eu moro no Pará. A família toda mora lá? Toda. E vocês vieram para cá por quê? Nós viemos para cá porque a falta de necessidade lá é grande e nós vem procurar melhor aqui, né? Quanto tempo que vocês estão aqui? Tem uns 15 dias já quase. Os pedintes improvisam tudo. Banheiro, lavagem de louça, roupa e até o preparo dos alimentos eles fazem ali mesmo. Acendem fogueiras embaixo da rede de alta tensão. Um perigo. Aquilo ali tem que estar desocupado, não pode ter nenhum tipo de ocupação ali embaixo. Mas pelo fato de estar alguém ocupando aquilo o tempo todo, aí já aumenta muito a possibilidade de, em havendo um cabo partido ou uma descarga na estrutura
próxima onde está a ocupação, vinha sofrer um choque elétrico, podendo levar até óbito. Isso incomoda as pessoas que passam pelo local. A gente não sabe quem está aí fica complicado. Pode ser gente boa ou não, né? Podia tirar aí os fios, ó, alta tensão, né? Perto deles, né? Nesse tempo de chuva, né? Trovão, relâmpago, né? Pode, né? Dirigir eles, né? Quem deveria estar cuidando desse problema era o Serviço de Abordagem Social do GDF, que estava suspenso desde junho deste ano. No começo deste mês, uma organização foi contratada para fazer esse trabalho, que só deve começar na semana que vem. E a situação se agravou essa semana porque a Secretaria de Trabalho e Assistência Social do governo está enfrentando uma crise política interna. Ontem, integrantes de movimentos sociais fizeram uma manifestação na entrada da secretaria, porque os atendimentos foram suspensos. Foi uma paralisação relâmpago dos servidores. Em outubro, o então secretário Gutenberg Gomes foi exonerado do cargo após o rompimento do PDT com o governo. Interinamente, Marlene Azevedo assumiu o cargo. E essa semana o GDF anunciou Ludmila Passos para assumir a pasta. Após o anúncio, vazaram áudios nas redes sociais da recém-nomeada fazendo críticas ao governador. O áudio foi gravado há 2 meses. É um projeto que quer que a gente seja coadjuvante de um governo fracassado, do pior governo que Brasília já viu, que é desse rolê. Um governo que nos chama agora onde não tem jeito mais pra nada. O pior dos piores. E ainda quer que nós sejamos vice. Antes de ser nomeada, ela pediu para sair. E hoje o Diário Oficial tornou sem efeito a exoneração da secretária interina, Marlene Azevedo, que voltou para o cargo. Esse troca-troca atrapalha ainda mais os trabalhos de assistência social. Hoje já mudou de novo o cenário e a gente está organizando para a gente conseguir fazer isso da forma mais ágil possível. Num evento hoje de manhã, o governador Rodrigo Hollenberg disse que a decisão da ex-secretária nomeada não assumir a pasta foi pessoal. Ela que pediu para sair, constrangida com o áudio, mandou uma carta elogiando o governo, reconhecendo a honestidade do governo, desejando sucesso para o governo, mas que se sentia constrangida em permanecer. Bom, este é um assunto para Alexandre Garcia, porque é difícil entender isso. Fala uma coisa, depois não é mais. Isso é sem noção também, né, totalmente Fábio? Sem noção. Imagina só, o governo fracassado, o pior governador, de repente elogia o governador, né? Essa é a política de Brasília, é isso aí que faz a nossa desgraça, né? Essa política com P minúsculo que a gente tem visto aí, né? A toda hora. Fizeram o partido dessa senhora que foi nomeada, teve uma convenção domingo passado, teve quebra-quebra, jogando cadeira, um grupo de Hollenberg e outro grupo do deputado Exalci, né? Então, é política desse tamanhozinho, é como se fazia antigamente, importaram isso para Brasília, uma cidade moderna. A cidade de Brasília é bem mais moderna que a política que é aplicada aqui, né? Brasília não tem 60 anos, a política que é aplicada aqui é centenária. Então, esse episódio acaba, esse sistema de abordagem social da secretaria acaba não funcionando. Deveria funcionar já há muito tempo com os pedintes de semáforo, vendedores de semáforo, né? E agora ainda vem as pessoas que, com o Natal, convergem para Brasília para acampar por aí. Talvez isso explique a incompetência geral. Estão mais interessados em outra coisa que não seja gerir o bem público. Fazer uma política que eles não sabem fazer, pensam que isso é política. Obrigado, Alexandre. Vamos agora acionar o Globocop. O Fred Ferreira está sobrevoando uma área que vai falar para ele de uma invasão. É na Asa Sul, é isso, Fred? É isso mesmo, Fábio Willi. Olha, sempre quando eu saio do aeroporto aqui com o Globocop, eu observo essa invasão que ficou muito grande. Olha só o tamanho dela. Ocupa toda essa área aqui, às margens da L4 Sul e bem ao lado da Embaixada da China. É bom observar também que a invasão fica a pouquíssimos metros dos prédios da L2 Sul. Ela era bem menor em 2002, a gente mostrou ontem no DFTV segunda edição, que ela ampliou nos últimos anos, principalmente essa região aqui, ó. As ruas são de terra batida, as casas têm até endereço na porta e eu conversei com alguns moradores e eles confessaram que estão irregulares há mais de 20 anos. Claro que essas pessoas que estão aqui estão há bem menos tempo, né? E eles não pagam IPTU, tem rede de água e rede de energia elétrica também.
Durante toda a tarde de ontem, Fábio, a gente insistiu, pedindo entrevista, inclusive, para a AGFIS, que ninguém quis falar com a gente. A AGFIS apenas mandou nota dizendo que acompanha essa invasão, mas fica aí a preocupação dessa invasão ficar cada vez maior e não ter nenhuma atividade aí de repressão nessa região, que é muito nobre, né? Fábio William. Ok, Fred, obrigado pelas suas informações. E hoje a água está cortada em parte da Asa Sul e também no Itapuã. E a seguir, fila à espera de aparelho de surdez na rede pública passa de 1.000 pessoas. Agora, 12h29, o DF-TV volta já. A espera por um aparelho auditivo de graça no DF só aumenta. Já são 1.000 pessoas na fila. 2 vezes por semana já se vem do setor O, em Ceilândia, ao Centro de Audição e Linguagem, na Asa Norte, para o tratamento dos filhos. Isabelle e Yuri, de 1 ano e 2 meses, têm deficiência auditiva profunda e há 8 meses esperam por aparelhos para começar a ouvir bem. Através do aparelho ele aprende a escutar, a falar, e sem o aparelho não tem como lidar com eles. A espera do seu Ataíde durou 1 ano e meio e há 3 meses ele conseguiu o aparelho auditivo. Agora está feliz por ter voltado a escutar normalmente. A minha voz também, eu não tinha assim, controle com ela, porque acabava eu falando muito alto com as pessoas, às vezes reclamavam, e eu não percebia isso. Agora, depois do aparelho, eu comecei a sentir tudo isso. No mês passado, o DF-TV mostrou a história do Eduardo Fávaro. Ele perdeu a audição quando era pequeno e voltou a ouvir depois de uma cirurgia. O Centro de Audição e Linguagem tem convênio com a Secretaria de Saúde para atender pacientes com deficiência auditiva. Depois de passar por exames e avaliações, médicos e fonoaudiólogos indicam quem precisa usar o aparelho. Os pacientes esperam, em média, 1 ano para receber o aparelho auditivo de graça. Hoje, a fila de espera já tem 986 pessoas. Pelo contrato, o GDF deveria repassar por mês ao Centro de Audição e Linguagem dinheiro para a compra de 180 novos aparelhos. Por mês, vocês estão deixando de entregar aparelhos para quantos pacientes, mais ou menos? Uma média de 250 pacientes. A gente deixa de entregar por não receber. Outro problema é que o centro diz que o repasse mensal está atrasado. Em novembro, eles receberam a verba de agosto. E o diretor explica que ainda tem a receber uma dívida de R$1 milhão do GDF. O padre conta que está difícil fazer as compras com os fornecedores. As empresas agora estão nos sabotando, porque não estão entregando mais aparelhos, porque nós não podemos pagar em dia as próteses auditivas, porque não recebemos, então não podemos pagar. Esses aparelhos auditivos custam entre R$500 e R$1.200. A Secretaria de Saúde disse que o atraso com o centro de audição ocorre porque os repasses são analisados também pelo Ministério da Saúde. A redação móvel de hoje está no Sol Nascente, em Ceilândia. Nossa equipe teve que mudar o rumo da reportagem no meio do caminho. A gente conversa agora com a repórter Camila Guimarães, que vai explicar para a gente. Camila, mudou o rumo da reportagem por quê? Boa tarde para você. Boa tarde, Fábio. Mudou porque nós não conseguimos chegar até o local marcado. Tinha muita lama, pista intransitável. Então a gente veio, a reportagem era no Sol Nascente, mas lá embaixo, na ligação do trecho 2 com o trecho 1. Eu estou neste momento na entrada do trecho 2. Então a gente veio com o nosso carro no meio do caminho, um buraco, uma obra, lama, o carro não passava. E o caminhão da redação móvel? Esse, se a gente tentasse descer, ia atolar com certeza. Quando a gente viu o caos que estava ali, não, vamos parar e vamos mostrar isso aqui. E agora, com imagens. O destino da redação móvel de hoje era outro no Sol Nascente. Nós recebemos este vídeo de moradores que mostra uma ponte improvisada. Este atalho foi criado para atravessar do trecho 2 para o trecho 1, para a população conseguir pegar o ônibus. Passagem perigosa, mas
Ao chegar no Sol Nascente, nossa equipe não conseguiu passar por causa da quantidade de lama. Buracos enormes foram abertos para a instalação de manilhas, interditando quase toda a pista, impedindo a passagem. O espaço que sobra está coberto de lama. Os carros têm que desviar para acessar as chácaras 34 e 128. Os carros deslizam, escorregam. Tá mais fácil ficar no prego de que, conseguir passar numa lama dessa aí. Tem motorista que desiste e sai de ré. O caminhão do lixo para antes. Muitos carros atolam, quase batem. É uma confusão. Se não tiver com um pneu bom, vai não. Pela manhã, um trator chegou e retirou um pouco da terra fofa. Ajuda, mas os carros ainda passam deslizando, e muito. Já quase um ano desse jeito aqui, o tempo todo. No meio de tudo isso, tem os pedestres. Jurandir tenta atravessar e tem medo. Eu, de botas, ajudo. Sirvo como apoio para ela não escorregar. Mais à frente, outra mãozinha. Os moradores passam caminhando bem devagar. O governo passou aí desde a seca para fazer isso e não fez. Vou deixar para fazer agora na chuva. Agora tá todo mundo sofrendo aí com essa lameira aí. Neste lamaçal, poucos ônibus descem para buscar os passageiros. Vimos somente um. A gente tem que subir. Suja os pés, chega todo sujo para onde a gente vai, porque eles não querem descer, tem medo de ficar atolado. O repórter Geraldo Becker já mostrou este mesmo problema no mês passado, no início da chuva. A avenida entre as chácaras 125 e 128 do Sol Nascente estava assim, carros deslizavam. Na época, a Defesa Civil disse que só iria interditar a avenida se chovesse de novo. Se chover, aí sim vai encharcar e vai ter mais alagamentos ou os carros podem vir atolar. Então é por isso que a gente vai estar monitorando. Por enquanto, realmente está estabilizado. Detalhe importante, hoje a pista estava ruim, mesmo sem chuva. E quando chove... Eu subo todos os dias aqui de moto. Ontem eu atolei a moto, aí hoje quase que eu atolo o carro. Não é fácil, não. Ô, Camila, tem alguma resposta aí do governo sobre isso? Temos sim, tem até um balanço das obras aqui no trecho 2. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, as intervenções neste trecho compreendem a execução de 30 quilômetros de redes de drenagem, construção de 3 lagoas de retenção, além da pavimentação de 493 mil metros quadrados, equivalente a 70 quilômetros de vias. Serão investidos neste trecho também 95 milhões de reais e a previsão do término da obra é o primeiro semestre de 2018. Então a obra continua e os transtornos também. Em relação ao que já está pronto, 40% da pavimentação e 70% da drenagem. Em relação ao trânsito, o que está sendo feito para que os motoristas não tenham problema é esse serviço que nós mostramos, os tratores que retiram parte da lama. E a Secretaria pede para que os moradores avisem à administração quais são os pontos críticos. Hoje, nós encontramos um pelo caminho, né, Fábio? Mas a administração não sabe? A administração do local não sabe? Precisa ter aviso? Muito obrigado, viu, Camila? Hoje tem racionamento em Vicente Pires e também em Santa Maria. E a seguir, colesterol, o assunto de hoje do quadro Pergunte ao Doutor. Agora, meio-dia e 40, o DFTV volta já. Bandidos invadiram uma escola pública em Planaltina e levaram vários equipamentos que eram usados nas aulas. A aula voltou hoje meio que aos trancos, porque o ano letivo está acabando e não dá para ficar parado. A diretora recebeu a nossa equipe na sala, ainda tentando botar para funcionar o computador, um dos poucos objetos que os bandidos deixaram para trás. É um sentimento assim horrível, né? Porque você vem entrar na sua sala e ver suas coisas, tudo jogado no chão. A escola classe 10 em Planaltina foi invadida por 3 bandidos que pularam o muro na madrugada de ontem e arrombaram a sala da direção com este pé de cabra. Renderam o vigilante e o amarraram lá dentro nesta cadeira. Ainda taparam o rosto do vigilante com a jaqueta dele mesmo. Um assaltante ficou ali com ele enquanto os outros 2 partiram para o roubo. Fizeram a limpa nos eletrônicos das salas.
2 projetores, aparelhos de som, a caixa de som amplificada que era usada nos eventos, mesa de som, microfones, notebook, 2 computadores, tudo, até máquina fotográfica. Nós tínhamos uma única televisão na sala de vídeo que foi colocada há 6 meses atrás. E a gente via no rosto das crianças a alegria quando essa televisão foi instalada, porque para eles era uma grande novidade. E até isso nos levaram. Os recursos já são mínimos e eles já levaram tudo que nós tínhamos. O vigia foi encontrado preso na sala da direção só de manhã, quando os professores chegaram para dar aula. Mas com a escola revirada, a aula de ontem foi cancelada. No meio da bagunça deixada, os funcionários agora arrumam as salas e ainda conferem o patrimônio para saber o que mais foi roubado. Fiquei muito triste, que foi ruim. Além de todo o estrago que fizeram pela escola, os assaltantes ainda tiveram a audácia de invadir a sala dos professores e escrever esse recado aqui no quadro. Se o governo rouba de nós, assaltaram até o português, né? E deixaram os 560 alunos da escola classe 10 desamparados, sem equipamentos para as aulas. Achei errado, que isso é muito triste que eles fizeram, que eu quero que eles voltem e devolvam tudo que ele roubou. A formatura dos alunos do 5º ano está marcada para amanhã, mas os professores não sabem se vão conseguir fazer. Nós iríamos utilizar esses recursos nessa formatura, né? Que era a caixinha de som, eram os microfones que nós tínhamos. Agora nós estamos sem saber se essa formatura vai acontecer. A gente quer que ela aconteça, né? Porque a gente, desde o começo do ano que a gente está planejando isso. Os criminosos estão foragidos. Eles ainda roubaram o carro do vigilante para fugir com os aparelhos. O carro ainda não foi encontrado. Bom, dizer o quê, né? E pela forma como escreveram aí, essa deve ser a única, deve ter sido a única vez que esses ladrões entraram numa escola, né? A Secretaria de Educação informou que está buscando alternativas para realizar a formatura na escola. Vamos falar agora do assassinato do estudante da UNB que voltava de bicicleta para casa. 4 suspeitos estão na mira das investigações. O repórter Fabiano Andrade tem as informações. Desses 4 suspeitos, 2 são menores de idade. A polícia acredita que os 2 podem ter agido juntos. Um deles, de 14 anos, chegou a confessar a participação no crime, mas mudou a versão logo depois. O terceiro suspeito é um homem que deu entrada no hospital de base com um ferimento na mão na mesma noite em que Arlon foi morto. Ele contou aos policiais que foi vítima de um assalto, mas os investigadores acreditam que esse ferimento pode ter sido causado numa luta corporal entre esse suspeito e Arlon. O 4º suspeito é um morador do Paranoá que tem várias passagens na polícia por roubo. Até agora ninguém foi preso e a bicicleta de Arlon, avaliada em mais de R$4.000, não foi encontrada. O pesquisador da UNB, Arlon Fernando, pedalava pela ciclovia entre o Memorial dos Povos Indígenas e o Palácio do Buriti, quando foi abordado por esse assaltante. O local não tem iluminação pública suficiente. Por isso, as câmeras de segurança dos órgãos ali perto não conseguiram flagrar em detalhes como tudo ocorreu. Fabiano Andrade, para o DFTV. Hoje no quadro Pergunte ao Doutor, o assunto, você já sabe, é colesterol. A gente volta agora a conversar com o médico Luiz Antônio Silva, que no início do jornal já falou um pouquinho sobre isso. Doutor Luiz, tem o colesterol bom e o ruim. Mostra pra gente como é que eles funcionam. É exatamente isso, Fábio. O colesterol ele é produzido através do fígado, em torno de 70% a 80%, e a outra parte a gente ingere através do nosso alimento, né? Então, o colesterol ruim está representado aqui em amarelinho, Fábio. Ele vai para as artérias, para os vasos sanguíneos e vai obstruindo, formando essas placas aqui, obstruindo a artéria. Isso, como foi dito na matéria, né? Se acontecer no coração, pode levar a um infarto, no cérebro pode levar aí ao AVC, ao derrame cerebral, né? E o colesterol bom, aqui representado em verdinho, ele tem a função de remover esse colesterol, levar de volta para o fígado para poder ser eliminado. Então é importante que a gente tenha um aumento do colesterol bom e uma redução do colesterol ruim no nosso organismo, né? Aí nós vamos mostrar aqui algumas fontes importantes, né? Existem muitas, mas para o nosso público aqui entender de onde vem o colesterol ruim, né? Está aqui a banha de porco, as carnes gordas, bacon, leite, salgadinhos e os biscoitos recheados. Não dá para inverter, não? Eu tenho certeza que tudo que é bom não exatamente, tudo ruim. Que é mais gostoso está aqui, né? Mas é o mais perigoso, né? Então, fim de ano, exatamente. Né? Agora, o que o pessoal menos gosta, né, principalmente as crianças, né, menos frutas, gorduras, né, e são onde tem o colesterol
bom, né? Onde tem um grupo mais importante aqui, os óleos vegetais. Aqui tem o peixe, tem várias outras fontes também que nós não colocamos aqui, né? Então é para o nosso público entender de onde vem o bom e de onde vem o ruim. Tudo pode, Fábio, o importante é que tenha a quantidade adequada para cada situação. Não sem ter exagero, né? O exagero que realmente prejudica mais. Vamos então a perguntas, muitas sobre esse assunto. A primeira, existem sintomas que denunciam o colesterol alto? Paula Souza do Gama. Não, Paula, é totalmente assintomático. Você vai detectar que tem a alteração do colesterol através de exames de sangue que a gente faz aí. De vez em quando tem campanhas fazendo ali com sangue da pontinha do dedo também. É por isso que o pessoal fala que é uma doença silenciosa, né? Não tem sintoma. Mais um, vamos lá. As estatinas são mais benéficas ou maléficas à saúde? Cleia Alberti, Núcleo Bandeirante, conta pra gente antes o que são estatinas. Estatinas, Fábio, são medicamentos usados para baixar o colesterol, né? Via de regra, o mais importante é o quê? É ter uma alimentação adequada, né? E ter atividade física, aí a gente controla. Quando você foge dessa situação e não consegue resolver o seu problema, aí pode ser necessário o uso de medicamentos. Todos os medicamentos têm efeitos adversos, indesejados, como as estatinas têm. Agora, quando elas são muito bem indicadas, elas só vão fazer o bem, né? Então precisa ter indicação médica. Mais uma pergunta, vamos lá. Existem outros tratamentos além das estatinas? Maria Lúcia de Ceilândia. Maria Lúcia, como nós falamos, primeiro dieta, depois atividade física. Aí tem as estatinas, alguns outros medicamentos aí estão em trabalhos ainda a nível científico, em breve deve estar entrando aí no mercado para ajudar. Mais uma dúvida. Tomar vinho tinto todos os dias aumenta o colesterol bom? Maria do Carmo da Asa Norte. Como nós falamos, tudo depende da quantidade, né, Fábio? O vinho tem alguma função aí no controle do colesterol, né? Mas a gente não pode partir do princípio que é ele que vai controlar. Tem que ter dieta adequada, tem que ter atividade física. Isso é o mais importante. Ou seja, não vai ser encher a cara de vinho no fim de ano que vai resolver o problema. Exatamente. Okay. Se você tem dúvidas, sugestões, perguntas não respondidas, o doutor Luiz responde daqui a pouquinho via internet. Está aí o e-mail para você, pergunteaodoutor@redeglobo.com.br. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Fábio. Até a próxima quarta-feira. Na sequência, você fica com Viviane Costa e o Globo Esporte. Obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde para você.